opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Este é o programa Pense Comigo, aqui no Estúdio 48 Podcast. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro que está na mesa aqui, Um Brinde ao Nada. Hoje temos mais 2 livros aqui. Aqui também é um espaço de livros, de divulgação da literatura. Aqui temos o romance Rios Paralelos, do Val Rocha. E ali temos também o livro Anotações de A a Z, do Cláudio Augusto. E hoje nós vamos apresentar também um programa cheio de novidades, de muita coisa interessante, muitas lições de artes e de vida. E, Lucas, tudo bem? Aqui comigo, ao lado, o jornalista também, Lucas Lorde. E aí, Lucas, dá o seu recado. É um prazer estar com você aqui em mais um programa Pense Comigo. Eu achei legal essa sua ideia, Araújo, de divulgar outros livros também, além do seu, né? Isso ajuda na comunidade literária, porque os escritores precisam se ajudar, né? Para divulgar seus livros, isso é muito importante. E se ajudam bastante. Ajuda. E cada programa você vai colocar um livro diferente, né? São autores independentes. Olha, pessoal, que um divulga o outro, um recomenda o outro. Sim. A gente também se lê. A gente se lê, lê o livro do outro. Aqui, ó, são 2 grandes escritores e que já vieram aqui, pessoal. Os dois já vieram aqui, o Cláudio Augusto e o Val Rocha. Eu recomendo muito eles. Começando mais um programa aqui, pessoal, queria agradecer a toda essa audiência, agradecer aqui toda a equipe do Estúdio 48, o Leandro Mozart, o Guzmão, e pedir para vocês seguirem nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, Pense Comigo, Estúdio 48, no YouTube, deixa o like aí no vídeo do Estúdio 48, se inscreva. Você se inscrevendo, todos os vídeos do YouTube 48 vão aparecer para você, tem vários programas. E aqui vamos falar de um assunto muito importante, né, Araújo? Que é referente às artes, à antropologia. Então, apresenta a nossa convidada. E lembrando também que o Pense Comigo aqui está crescendo cada vez mais, né, Araújo? A gente está fazendo várias coberturas, eventos. Sábado passado a gente fez a Feira Cutelaria Nacional de Sorocaba, né, que foi um evento muito legal. Várias peças assim incríveis. Então, a gente está fazendo cobertura de eventos, além do programa aqui com convidados. Isso é muito importante para o crescimento aqui do Pense Comigo, crescimento do Estúdio 48, né, Araújo? Exatamente. A gente falando aqui, contando histórias emocionantes, sim. Estimulando a reflexão sobre o diálogo entre artes, literatura e a vida, e trazendo convidados e convidadas especiais, como hoje, a artista e antropóloga Jéssica Hiroko. Jéssica, como vai você? Tudo bem? Muito bem, obrigada pelo convite. Agradeço também a quem estiver assistindo. E é um prazer, né? Até o próprio nome já é um convite interessante. Pense Comigo, então acho que esse exercício, né, de pensar, refletir, dialogar é um prazer mesmo. Todo mundo pensa. Sim. A ideia do nome é justamente essa, um convite à reflexão. Para buscar respostas que nem sempre são fáceis, mas que a gente tenta buscar permanentemente. Respostas sobre indagações que a gente faz. Isso dialoga, como eu sempre digo, com a literatura, com a filosofia, com os problemas do ser humano e da condição humana. Né, Araújo? Eu acho que tão importante quanto a resposta são as perguntas. Suscitar o questionamento você só consegue as respostas porque você se questiona e você pergunta. Então, nesse caso, eu acho até a pergunta é mais importante que a resposta. E antes de começar aqui, ó, como a gente sempre faz em todos os programas, eu vou ler o perfil da Jéssica Hiroko, né? Você passou para mim no WhatsApp? Passei. Tá aqui. Formada em Ciências Sociais pela UEL, com mestrado em Antropologia Social pela Universidade do Rio Grande do Sul, é isso? Suas pesquisas se voltaram aos temas da arte, gênero, envelhecimento, nos campos da antropologia visual, urbana, da performance e etnomusicologia. Atualmente se dedica às artes do fazer, técnicas artesanais, agricultura, culinária, juntamente com formações e pesquisas nas áreas da Ayurveda, é isso? Isso. Yoga e outras terapias.
continuando assim sua atuação como educadora. Parabéns, Jéssica Hiroko. Jéssica, então, para que a nossa audiência inicialmente conheça você, conta, por favor, como você nasceu, onde você nasceu, como foi sua infância, tá? E como é que você entrou nesse caminho que te levou às estradas, às veredas das artes. Sim, eu sou sorocabana, estudante de escola pública aqui na cidade, sou bisneta de japoneses, da parte da mãe, na parte do pai, aquela miscelânea toda, né, que o Brasil miscigenado. A família do meu pai, então, é rural. Eu tive muito essa infância, né, em áreas rurais, em essa questão também de uma certa religiosidade no catolicismo ali, nas comunidades. A parte da minha mãe é de Londrina. Meu bisavô trabalhava também com agricultura, lavoura de café. Então, isso, de certa forma, conformou um pouco o meu olhar aqui, né, tanto para a cidade quanto para o campo, né. Durante a época de estudante, então eu sempre gostei muito de ler, sempre fui uma curiosa, assim, né, uma mentezinha curiosa, sempre frequentava os sebos ali, perto da oficina Grande Otelo, tenho uma paixão por aquele lugar, assim, que foi de extrema importância, acho que para gerações, né, então ali era um antro da cultura, que hoje está tão difícil, né, na cidade, enfim. Mas ali existiam sebos, ali eu não tinha, às vezes, nem idade para frequentar, né, os cursos, mas eu pedia ali para dar uma olhada, então sempre acompanhava um curso de teatro, alguma peça que encenavam, cursos de música, de fotografia, então eu sempre fui muito buscadora, né, até hoje eu acho que eu sou uma eterna buscadora. E a cultura sempre me envolveu, né, de uma forma muito ampla, assim, né. Então, nisso, eu acabei trilhando um pouco, né, essa parte acadêmica, fiquei ali acho que um pouco mais de 12 anos numa vida acadêmica, dentro das ciências humanas, mas sempre com esse pezinho na agricultura, né, nos artesanatos, nas artes de fazer. Então, hoje eu acabo tendo essa trajetória bem ampla e um pouco caótica, mas eu acredito que, né, eu consiga hoje chegar numa certa coerência, assim, por todos os fazeres e todos esses olhares, né? Seja no meio acadêmico ou seja como experiência de vida mesmo. Você também estudou numa escola muito conhecida de Sorocaba, né? Muito conceituada, criativa. Qual foi a escola mesmo? Eu estudei no Flávio de Souza Nogueira, então quando eu entrei, eu acho que eu fui a segunda turma, era uma escola nova e começou como referência, né? Como uma escola pública ali da quinta série em diante, sempre tinha problemas também de aulas vagas, né? De um momento ali de um pouco o sucateamento da escola pública, né? Mas eu tenho muito boas referências, né? Conforme a gente estava conversando, eu lembro muito da Yara e do Hamilton irem até a escola para falar sobre cidadania, para falar sobre temas ali, então sempre deixaram essa sementinha ali, né? De pensar mesmo o entorno, de pensar não só a vida, né, como individual, mas de uma forma mais coletiva, né, mais política, por mais que não, na época ali com 9 ou 10 anos, não tivesse essa conotação, mas, né, deixou plantada essa sementinha. Sim. E Sorocaba mudou muito, né? De lá para cá, assim, por exemplo, os sebos deve ter muito poucos hoje, né? Sim. Naquela época tinha bastante questão de verticalização da cidade, mudou muito nessa área também, né? E esse detalhe que você contou de a vereadora Yara Bernardi e o ex-deputado Hamilton Pereira terem ido lá na escola Flávio de Souza Nogueira para conversar com os alunos sobre questões de cidadania, isso mostra o quanto de significados a escola tem, né? Sim. A escola, você aprende ciências, português, matemática e outras disciplinas, mas ela também é uma janela para o mundo. Olha, o encontro que você teve com eles e os outros alunos te abriu também, como você falou, plantou uma sementinha, né, de curiosidade sobre temas que extrapolavam os muros da escola. Sim. Né? E isso fez você também procurar o sebo simultaneamente ao tempo em que você estudava lá, não é isso? Sim, sim.
Para mim era uma forma de escapar, né? Porque é de uma família de trabalhadores, então, com pouco acesso ao estímulo à cultura, às artes, né? De uma forma geral, né? Enfim, do meu círculo social ali. Então, para mim, os livros eram realmente esse bilhete de embarque para o mundo, né? Você tá ali, você abre um livro, você descobre o mundo. Então, sempre tinha muito esse estímulo, né? Eu lembro no meu avô ter a Barça. Uma Barça ali tinha ilustrações do mundo inteiro, de animais, de plantas. E ali, mesmo antes de eu começar a ler, já era um estímulo para estar, né, envolvida nos livros e nessa abertura, né, para o outro, para o ser E os livros também, além de você poder viajar pelo mundo, você viaja pelos tempos também. Sim. Você pega um livro lá de um escritor russo, que viveu no século XIX. Ele descreve como que era a Rússia do século XIX. Então, você, além de viajar pela Rússia, você viaja pela Rússia daquele tempo, né? Pelo tempo, isso exatamente. É muito importante. Eu sou essa geração também analógica, né? Então, igual você falou, hoje tem poucos sebos, então tem poucos livros, tem pouco essa materialidade ali que a gente tinha, né? Em várias coisas, mas hoje é importante isso, né? Acho que sempre a gente trazer o material. Acho que o livro, as árvores são tecnologias que nunca vão ser superadas, né? Então, muitas pessoas hoje leem livros pelo celular, e-book, Kindle, né? Cara, eu não consigo. Eu prefiro o papel, sabe? Eu prefiro ler um livro em papel, pegar ele, do que ficar vendo... Até porque se eu começar a ler na tela, começa a dar dor de cabeça em mim. Então, eu prefiro realmente a moda antiga. Sim. Eu também. É importante pela democratização, talvez, né? O acesso. Ajuda mas eu também expandir, tenho um né? apreço muito grande pelo papel, pelo cheiro, pelo toque, né? Eu acho importante isso. No tempo que você ia ao sebo lá da Baraúna, você pegou o tempo em que a Grande Otelo, a oficina cultural Grande Otelo funcionava? Sim. Porque ali era um celeiro de cursos, de artes, de criatividade, né? E se expandia pela praça, né? Então tinham as feiras ali. Apresentações. Eu lembro do tablado de madeira no segundo andar. Eu lembro do ritmo que existia ali, né? Então, mesmo um pouquinho antes da idade para poder fazer alguns cursos, porque tinha alguns que precisava ser, né, maior de 18 anos, eu ali desde os 13 anos frequentava muito ali, né? A praça, o espaço. Você fez cursos na Oficina Grande Otelo? Fiz curso. De quê? Você lembra? Eu pedi na época para frequentar as aulas de fotografia, que eu não podia ainda, então não tinha o aparato técnico, mas eu frequentava ali como ouvinte, né? Então para mim era incrível, eu lembro muito. Tem uma professora ainda hoje, ela atua, acredito, na educação, a Regiane Pincerato, que era uma artista plástica, então eu frequentei um curso que ela deu. Sempre estava envolvida ali também, assistindo aos espetáculos de teatro. Era muito rico, né? Uma memória, assim, acho que importante para gerações e gerações ali, né, da cidade. Você vê, todos nós temos histórias com a Oficina Cultural Grande Otelo. Inclusive o Araújo deu aula lá. Deu uma aula de fanzine. Foi quanto tempo mesmo, também Araújo? tive amigos. Não, foi só por um semestre. Aí eu vi sim. que eu não tinha vocação para professor, não. Só que assim, ele não tinha vocação, assim, ele achou que não tinha vocação, só que a resposta dele foi uma das mais históricas do local lá. Lembra, Araújo? Lembro. Eu perguntei para a sala de aula. Eram uns debates sobre filosofia. E uma aluna me perguntou, professor, o que é o nada? E houve um silêncio para a resposta. E a minha resposta foi de que o nada pode ser tudo. E aí ficou mais silêncio. Não, a classe ficou em ainda. silêncio, né? Anos depois eu encontrei essa pessoa recordando essa cena. Eu pensei, o que você achou daquilo? Ela só sorriu. Viu, Araújo, mas depois dessa sua resposta... Tem coisas que as palavras são depois dessa sua resposta, na aula seguinte, a classe veio mais alunos ou esvaziou? Começou esvaziando. Aí é que eu senti que eu não tinha vocação para a turma ficou com medo. Mas foi legal, a gente fechou, fizemos um fanzine, que era esse o propósito, né? E era como se fosse montar um jornal de 4 páginas, mais um boletim, né? Literário, com poesias, pequenas histórias. Foi legal a experiência. Aproveitar aqui e ler também nossa primeira visita no chat aqui. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. A Ângela Valini. Jéssica, foi uma luz na minha vida. Iluminada essa minha amiga.
Ai, que amor. Muito obrigado Agradeço. pela mensagem, Ângela. E aí, como é que você entrou no mundo das artes, Jéssica? Então, sempre foi um convite para reflexão, sempre foi, acho que, uma forma terapêutica para mim, né? Mesmo desde uma idade mais jovem, né? Não tinha esse viés que hoje eu vejo como possibilidade existencial também, possibilidade de terapia, autoterapia, expressões, mas eu acho que a arte convida, né, a todos com o que há de mais humano, a refletir, a compartilhar, né, a contemplar o mundo. Então, mesmo na antropologia, né, desde a da época já das ciências sociais, eu acabei escolhendo e transitando pelas artes como objetos de pesquisa, né? Então, eu tive o prazer de conviver com uma companhia de teatro chamada Companhia de Teatro Fase 3, em Londrina, que o diretor trabalhava muito com diários, com as artistas, né? As atrizes. Os trabalhos cênicos também eram de uma profundeza, junto com músicas, com performances. E elas tinham toda uma linguagem também, uma estética que trazia essa questão dos objetos, da memória, né, dessas camadas temporais da própria vida delas como biografia. Então, sempre trazendo a história, né, a narrativa delas para compor as personagens. Então, isso já, assim, foi para mim de uma riqueza muito grande. Eu tive o prazer também de trabalhar com eles num projeto que foi contemplado pelo Ministério da Cultura, que é o Interações Estéticas. Então, desse meu trabalho, né, dentro da graduação, que o campo da antropologia era junto com esse trabalho, eu trazia as questões de gênero, de envelhecimento e das artes, né, com a própria formação delas, a própria criação delas e da companhia como um todo, para trabalhar a parte cênica, a parte estética, né, a parte teatral ali da companhia como um todo. Então, assim, para mim foi muito lindo. Essa foi na época do Paraná. Foi na época de E você Londrina. chegava a atuar também? Cheguei a atuar numa peça com elas, eram Nossa, textos... é muito bom, né? É libertador, né? Isso, Eu uma também catarse. eu fiz teatro também, é muito bom. Eram pequenos trechos, né, que se enredavam com textos do Mário Quintana, e as personagens também vinham da escolha delas, assim, com a própria memória e trajetória de vida, né? Ah, entendi. E no mestrado eu trabalhei também com artistas que moravam na Casa do Artista Rio-Grandense, então trabalhando também essa parte da rádio, da radionovela, então eles do teatro também. Então eram várias pessoas que moravam ali, todos nessa, né, fase de envelhecer e trazendo essa questão do que é ser artista e estar vivendo das artes ou, né, trazendo essa reflexão do passado, né, nas artes para a atualidade. Então, só para situar, essa é a fase de Porto Alegre. Isso, que foi a minha pesquisa de mestrado, né? Era mestrado em quê? Antropologia social. Antropologia social. Isso. Então, aí, através da memória deles, da narrativa de vida deles, essa experiência toda deles nas artes, eu trazia recortes do que tinha sido a Porto Alegre na época dourada das rádios, na época do teatro de rua. Então, sempre trabalhando isso, né? O indivíduo, mas também a cidade, a transformação técnica, tecnológica, né? E a questão mesmo de ouvir deles como história de vida mesmo, esse estar, esse viver na cidade, né? Esse ser artista. Também nessa casa, né? Que era uma casa de assistência, né? Uma moradia ali, que eles compartilhavam. Então, trabalhar sempre assim, dentro das ciências humanas, mas com o olhar e a voz, né, dos próprios artistas. E você gostou da cidade? O que você achou da cultura lá? Eu sou apaixonada por Porto Alegre. Não voltei depois de então, né, de ter retornado para Sorocaba. Não consegui retornar para lá, mas assim foi um lugar que me estimulou muito, né, intelectualmente, pessoalmente. E me deu abertura para muitas coisas. Assim. E você que também adora literatura também, a literatura do Rio Grande do Sul é muito forte. Muito vasta. E vai muito além dos veríssimos pai e filho. Sim. Existem tem outros também, escritores gaúchos muito bons. Muito bom. Toda essa Tabajara Ruas. Toda essa região do Brasil tem grandes escritores, né? Tem. João Gilberto Nou. A literatura, o cinema também, né? Eles têm um expoente muito grande.
a cidade, assim, como artes era fabulosa. Então, tanto Londrina, né, quanto Porto Alegre, festivais de cinema, festivais de música, de jazz, cinema latino-americano, teatro. Então, assim, era um prato cheio para viver mesmo essa experiência do que é uma cidade, né, uma administração, na época que eu morei nessas cidades, voltada para a cultura, né? E a dimensão dos grupos envolvidos nessas atividades da fase de Porto Alegre? Eram grupos pequenos ou de quantas pessoas? Agregava muita gente? Como que era a dimensão do envolvimento de pessoas? Pessoas artistas, assim, era muito, muito grande e muito ampla, né? Então, tinha desde de companhias consolidadas de teatro, teatro de bonecos, cinema também, uma produção de festivais, desde filmes trash até, né, longa-metragem, curta-metragem, música também, né? A música muito importante ali, música autoral, instrumental, e uma cidade muito viva, né? Ali pela proximidade também com a Argentina, com o Uruguai, sempre muito fluxo de países, de pessoas, e um pensamento muito livre também para poder expressar isso. Então a cidade comportava, né, nas praças, nos lugares públicos, ali você está como transeunte, mas você está topando com alguém se apresentando na rua, desde um pequeno ou um grande nome, né? Então, Tom Zé com show na praça, enfim, Hermeto Pascoal, né? Esses festivais que traziam, né? Tanto Londrina quanto Porto Alegre traziam grandes nomes ali da oficina com Naná Vasconcelos para um público em geral. Então, sempre que eu pude, eu consegui aproveitar muito, assim, essa efervescência, né, cultural. E pessoas, nomes aí que são, do ponto de vista da oportunidade, né, para quem vê, aprende e assiste, tesouros criativos, tesouros culturais. Sim. Tem em Porto Alegre a Bienal de Artes também, né? Tem ali toda a cidade, essa parte do centro histórico, com vários museus, várias casas de cultura, Casa de Cultura Mário Quintana, né? Então ali existia o quarto dele intacto, onde ele morou por muito tempo, e todos os andares do Hotel Majestic, né? Então, o primeiro andar ali eram salas de cinema, as outras salas do prédio, né? Então, tinham várias oficinas também de artes. Então, assim, são cidades que valorizam muito, né? E me abraçaram de uma forma, assim, muito cativante também, né? Foi um em Porto Alegre, essa formação. Porto Alegre tem a Bienal do Livro também, né, Araújo? Também. Tem. Que é uma das mais, assim, movimentadas do Brasil, né? Sim, sim. E depois, você, concomitantemente a essas atividades, você continuava lendo bastante também, né? Você desenvolveu um gosto pela literatura muito peculiar, de muita afinidade, né? Muito. Então, o que você gosta? Porque a literatura vai me levar a outra pergunta. Então, eu pergunto, o que você cultua, assim, em termos de autores, de obras? Você pode citar alguns exemplos? Quando adolescente, né, acho que as primeiras coisas ali que me pegaram, assim, de uma forma muito forte, e hoje eu retomo, eram uns pequenos livretos ali da cultura indiana, né, do Bhagavad Gita, que eu comprava ali naquele sebo de esquininha com a Oficina Grande Otelo. Então, Bhagavad Gita é uma obra enorme, né, literária enorme, e ela vinha em pequenos livrinhos, assim, então, dividida, né? Então, eu ia, cada vez comprava um livrinho, achava um pedaço, achava outro, e assim eu fui compondo esse quebra-cabeça, né? E, para mim, acho que uma das coisas mais importantes, assim, foi ter contato com a literatura latino-americana, né? Então, As Veias Abertas da América Latina, para mim foi um marco muito importante, né, na vida, tanto acadêmica quanto pessoal, ter acesso, né, a essa história que a gente pouco tem contato aqui, né, em São Paulo, enfim, nos dias de hoje, de a gente se entender como uma unidade, né, um continente tão rico, com culturas tão incríveis. A literatura latino-americana e o cinema também latino-americano sempre foram muito importantes para mim, assim. Eu leio, tenho um gosto por leituras diversas, mas assim, o romance, né, esses grandes nomes da literatura universal sempre foram, né, preciosos também.
Você estava citando alguns, Mário Vargas Llosa foi Sim. Um dos nomes que você citou. Isso. Tem Gabriel Garcia Marques também. Isso. Então a gente tem livro... Borges, Cortázar, esses nomes que são gigantes. Sim. Então eu acho que o livro As Veias Abertas, eu acho muito importante para valorizar a cultura latino-americana também. Valorizar a América do Sul, porque tem muita gente que mora aqui, mas não dá o devido valor ao continente. A cultura daqui dá mais valor a uma cultura norte-americana, cultura europeia, de outros países, mas tem que dar muito valor à nossa cultura também, né? A autonomia do pensamento, né? Sim. E As Vias Abertas da América Latina é um livro que, além de contar a história da América Latina, conta a história do quanto essa América foi explorada pelos ocidentais, né? Pelo Ocidente, especialmente europeu, de séculos passados. Ocidente este que a gente bate palma, sendo que foi o nosso predador, vamos dizer assim, predador das nossas riquezas brasileira e dos países andinos, né? Sim. Dos países hispânicos. Você lê esse livro, você quer ser um revolucionário. Da Patagônia ao México. Da Patagônia ao México. Você passa a entender a América, a identidade América Latina, a identidade latino-americana, de uma outra forma. Com certeza. E o nosso passado também, né? Porque até hoje a gente tem essa retomada, né, desse pensamento mais conservador, que nega, né, toda a trajetória, que nega toda a nossa cultura, a nossa autonomia, e nega inclusive o passado histórico, né? A época da ditadura, a Operação Condor. Então a gente vê muitas coisas desse passado se repetindo, né? E é importante esse pensamento crítico mesmo para a gente não permitir que essas atrocidades aconteçam novamente, né? Então acho que a gente está num momento muito crítico, né? Em relação à política. Eu acho muito absurdo, assim, tem pessoa assim que ela prefere acreditar num vizinho ou numa pessoa assim que não leu esses livros, ou não sabe da história, prefere acreditar nessas pessoas do que acreditar na história documentada, né? Isso que eu acho muito sem noção, assim, sabe? Muito absurdo, assim. É o alerta que eu sempre faço. O passado está sempre presente. Urge conhecê-lo, o passado, para que a gente evite que ele se repita, especialmente nas dores e nos horrores. Sim. Então, pessoal, quem leu As Veias Abertas da América Latina, do escritor uruguaio Eduardo Galeano, sabe o que eu estou dizendo, e quem não leu, leia, porque é uma oportunidade de conhecimento do que somos como identidade latino-americana. Sim, é extremamente importante, pessoal. Tem até aquela frase lá, até esqueci qual que é, se você não sabe o seu passado, qual que era hoje? Assim, você acaba cometendo o mesmo erro do passado no presente. Você acaba repetindo... se você não conhece o passado, você repete os mesmos erros no presente, né? Tem até essa frase aí também. Continuamos repetindo os mesmos erros. Muitos erros ainda. Erros assim que você pensava assim, é impossível cometer esses erros. E você acaba cometendo de novo. Porque a pessoa não ignora o passado. Se a pessoa conhecesse o passado, não ia repetir. Esse conhecimento que partiu aí da literatura hispano-americana te levou também a curiosidade de viagens. Você viajou por alguns países da América Latina. E foi uma fase muito boa para você também, né? Muito boa, muito importante como pessoa mesmo, né? Como um olhar mais amplo da nossa própria identidade, né? Então, acho que assim, há temas, né? Por exemplo, a antropologia trabalha muito com essa questão da subjetividade, da identidade, da cultura. Então, possibilita esse olhar, né? A gente entender que o outro não é tão distante assim, né? Então, uma das premissas da antropologia sempre é essa questão. Você... olhar o que é diferente e tentar trazer como uma forma particular, né, como familiar, e o que é familiar também a gente poder estranhar, a gente também poder se questionar, né? Então, eu acho que é esse exercício eterno de olhar o outro, de entender o outro e de se autocriticar também, né? Crítica no bom sentido, assim, de se auto-observar, né? Então, a gente sempre está fazendo esse exercício de trocas, né, de subjetividade. Então, acho que a viagem também possibilita muito isso, né? Quando não é só essa questão turística e comercial, é você realmente entender uma cultura, vivenciar uma outra cultura dentro dos termos daquelas pessoas, né? Naquele local, a partir de como eles te trazem, de como eles se mostram, do que eles gostariam de mostrar, né? Do seu dia a dia, da sua cultura, da sua religião.
Então, isso é muito bonito, assim, é um exercício de humanidade, assim, muito nobre, Sim. né? Qual foi o primeiro país que você conheceu, vizinho do Brasil? Foi a Argentina. Gostou? Gostei muito. Eu tive a experiência de ir, assim, de mochilão, sem conhecer muito. Então, eu tinha das leituras, né? A relação com o espanhol só das leituras. E você abrir a boca ali, falar a primeira palavra e ter que se virar e pegar um ônibus e ir de um local para o outro. Então, eu saí do Brasil, fui para a Argentina, fui para o Uruguai, nessa primeira viagem que foi em 2006. Sim, quando você vai de mochilão, você vai... você tem que conhecer alguém assim? Você vai conhecendo alguém? Você vai meio que na sorte, assim? Na época, né, que não existia muito internet, Google, esse acesso à informação que temos, era um livro bem importante, eu acho fantástico, que é o Guia do Mochileiro da América Latina, e era muito também pelo Brasil o Guia 4 Rodas, né? Então ele tem os mapas, tem as rodovias. Então, eu fazia ali uma pesquisa prévia, né? Legal. Mas toda a informação ali. Isso. E muitas coisas mudam, porque tem muitos lugares que você olha lá e fala, não, o ônibus só tem quarta-feira de manhã. Aí isso foi escrito há um tempo, você chega ali já não é quarta, é segunda. Aí você já tem que esperar mais uma semana, porque você tem que esperar a próxima segunda. Então, assim, as viagens sempre trouxeram... boas surpresas, né? De você ter que refazer o roteiro, de você ter que ficar um tempo maior onde você não esperava. Então, esses imprevisíveis são muito ricos também, né? Sim. Quando você foi para a Argentina, você foi em Buenos Aires, você foi no Uruguai também, né? Sim. Montevidéu, você foi nas principais cidades ou você foi em cidades menores assim também? Em várias, né, oportunidades de viagem, eu sempre tentava escapar um pouquinho, né? Então, da Argentina, uma vez eu tentei chegar, né, passar por Buenos Aires, claro, né, que era onde chegava ali o ônibus, tudo, mas ir até a Bolívia. Essa foi uma das primeiras viagens maiores que eu tentei fazer. E por essas diferenças ali de roteiro, de ônibus, de informações, eu acabei vendo que chegar, né, sair da Argentina, de Buenos Aires, para ir até o sul da Bolívia, né? E sempre teria de que ônibus. chegar e voltar. Então eu falei, bom, deixa eu me perder um pouquinho mais por aqui. Então eu vi o norte da Argentina, vários vilarejinhos, né? Sim, legal. San Isidro, várias... Quebrada de Mauaca, Pumamaca, várias cidadezinhas ali que já fazem o sul, né, da Bolívia. Sim. E tem uma cultura riquíssima, assim. Você citou até agora 3 países, tem mais um, qual que é mesmo? O Chile, Uruguai, o Chile também foi Chile, muito rico. qual região do Chile você foi? Eu viajei para Valparaíso, que é uma cidade assim incrível também, tem festival de fotografia, é uma cidade com relevo muito interessante também. Tive em algumas outras cidades ali também, porque enquanto antropóloga a gente sempre fazia congressos, né, de antropologia da América Latina, então sempre era um país diferente, né, para congressos, enfim, trocas de experiência. Então, sempre ia para uma cidade, outra, mas sempre tentava pegar também cidades e você um pouco sempre ia menores, de ônibus, né? Sempre de ônibus. E você tem alguma dificuldade, assim, atravessar a fronteira? Ou assim, passava normal, assim, pela fronteira, assim, entre os países, assim, tem alguma fiscalização mais ampla ou não? Você passava tranquila na fronteira, assim, dos países? Olha, eu já cheguei a ficar um pouco, assim, preocupada em fronteiras, mas por coisas botânicas, normalmente, que, é um colar de semente que eu tinha feito e não pode a semente, mas tá furada, não vai germinar, não. Isso é tráfico botânico, ou tá levando uma manga separada lá na cordilheira para ir pro Chile, porque a manga também não pode, né? Você levar ali uma fruta que é uma semente, então enfim, cada país tem uma restrição, né? Tem uma restrição. E lá no Chile tem bastante montanha, é um país de montanhas, né? Sim, sim. E a altitude lá é maior, né? Sim. E como que é a altitude, assim, é mais difícil respirar, né? A gente sente um pouquinho. Sente, mas não é uma coisa assim que impede de lá, lugares um pouco com maior altitude, né? Eu lembro muito também da Violeta Parra nessas paisagens aí, né? Que foi incrível também a história dela. E tem, né? Tem ali alguns lugares que tem a folhinha de coca para você mastigar e mascar ali e né, o fluxo sanguíneo ser melhor, para você se acostumar mais, ou um chazinho. Mas acho que assim, é sempre aos poucos, né? O nosso corpo vai reconhecendo, vai sentindo ali. Tem muitas diferenças no inverno, às vezes também de ficar acampada.
nesses países que o inverno é um pouco mais rigoroso do que a nossa região, né? Ah, sim. Mas sempre gostei muito. Então, Sempre... essas viagens dialogaram e dialogam com os seus estudos de antropologia também, né? Também. Uhum. Porque a antropologia, imagino que seja assim, você tem o estudo teórico na universidade, mas também você relaciona esses estudos com determinados grupos humanos em certos lugares para comprovar pesquisas e teorias. Uhum. É por aí, não é? Por aí. Inclusive, assim, né, para o público que está nos assistindo, muitas vezes o antropólogo é um bicho estranho que nem todo mundo tem contato sempre, né? E muitas pessoas entendem como arqueologia, fazem essa confusão, né, muitas vezes. Então, a antropologia, assim, para retomar um pouquinho, né, colocar um pouco para quem está nos assistindo, ela foi uma ciência, né, que tem um passado um pouco, vamos dizer, um pouco difícil ali, uma questão um pouco delicada, porque nasceu muito das empreitadas coloniais, né, dos países coloniais. Então, os países exploravam, dominavam outras culturas, e o antropólogo muitas vezes trazia ali os relatos, né, os relatos de viajante, ou os relatos de como eram esses povos, né, os hábitos ali, muitas vezes para as coroas terem maior domínio, né? Então, acho que esse é um trauma de nascimento. E lá pelos anos 70, Carlos, até trazendo um pouco essa questão da literatura, né? Teve toda uma revisão crítica dessa disciplina, né? Então, vários autores ali começaram a questionar e colocar que isso teria que ser mudado, né? Que, na verdade, não existe uma escrita, um pensamento neutro ali, né? A gente sempre vai com o nosso olhar para uma cultura. Uhum. Ninguém vai descrever alguma coisa de uma forma neutra. Sim. E nisso já estava vindo esses movimentos sociais, né, em vários lugares do mundo, esse questionamento da colonização, né, da Europa, em vários outros países. E então, nessa época, a antropologia tem essa renovação também, tanto da forma da escrita, né, de entender ali que o antropólogo ele se posiciona e ele deve trazer isso como uma forma um exercício mesmo, para que a gente coloque ali os nossos olhares, né, para que o leitor saiba desde onde você está falando, e como também para poder dar voz às pessoas os grupos que ele tem em contato. Então, não era mais o pesquisador que vai até uma cultura como um peso da civilização, descrever pessoas exóticas. Não, são formas culturais diversas, né? Então, também esse questionamento do que seria a civilização e cultura, esses termos todos, então, relativizar isso porque não é a Europa ou, enfim, outros países que vão levar uma civilização. Isso é só uma questão retórica e muitas vezes de domínio, né? Então, valorizar os saberes, né? A própria cultura, a cultura local, de acordo com essas próprias pessoas, né? Então, isso mudou muita coisa, tanto na história da disciplina mesmo, da ciência, como para a sociedade entender e tirar essa hierarquia, né, de culturas, de pesos, enfim, de status, né, de importâncias. Sim. Então, as culturas são amplas, são várias, e cada vez que a gente tem contato e a possibilidade de sair um pouco, né, do nosso nível ali, do nosso raso, vamos dizer, é uma ampliação que a gente faz em relação à humanidade mesmo, né? Isso é muito importante, porque às vezes, povos ocidentais vão lá no Oriente, por exemplo. Sim. Eles veem uma cultura totalmente diferente e acham aquela cultura errada porque é diferente da cultura deles. Uhum. E às vezes eles querem impor a cultura deles àquela cultura. Mas aquela cultura é milenar daquele local, daquele país, né? Uhum. Então eu acho isso muito, muito errado, assim, as pessoas querendo impor a cultura aos outros, né? E pegar também na parte da literatura... o livro Os Sertões, Araújo, do Euclides da Cunha, ele de certa forma foi um antropólogo também, né? Ele foi lá em Canudos e descreveu também, né? A cultura lá da... de Canudos. Então ele de certa forma pode ser considerado um antropólogo também, né? Uhum. É um trabalho de antropologia também. Foi um trabalho também assim, né? E você me lembrou também, a sua descrição, me fez recordar a própria carta do Pero Vaz de Caminha sobre o Brasil, para o rei de Portugal da época. Então tinha esse olhar também, ou seja, era um relatório que testemunhava ao olhar do ponto de vista de quem escrevia o que estava encontrando. Uhum. Mas tinha uma função ali, não só de relatório, uma função para o governo da época, colonizador da época, que era o governo de Portugal,
pro rei de Portugal, ou seja, descrever como era a terra para que o governo do colonizador também estabelecesse os planos de colonização Sim. daquela terra que foi Uhum. controverso hoje, né? Descoberta, encontrada, achada, Eu não sei se foi invadida, ele. né? São vários, as leituras são Não sei controversas Não hoje. sei se foi ele que falou que naquela época que o Brasil aqui só tinha onça e jacaré. É ele que falou? Agora não lembro. Por muito tempo, bem depois aqui Fala assim, lá só tem onça e era jacaré no conhecido Brasil. como, As como lagartixas selva. gigantes. Então, só tem, Era nossa, conhecido tem como lagarto selva. gigante lá, nossa, lá é totalmente tribal, assim, sabe? Era um pensamento diferente, assim, errado, né? Era chamado também os quintos dos Os quintos infernos. do inferno também, né? Então tinha esse pensamento na época. Daí a pessoa vinha aqui não era isso, não era bem assim. Então, acho que é isso, né? Um pouco do que, talvez trazer esse paralelo, né? Do que seria o humano mesmo, né? Desse encontro com o outro, da literatura, das artes, né? Da antropologia. Essa questão do olhar mesmo, né? Então, até o Nietzsche traz uma reflexão, né? Que ele fala que a forma mais perigosa de cegueira é você achar que é só a verdade o seu único ponto de vista, né? É algo assim. Então, eu acho que isso traz também um dos pensamentos importantíssimos, né, da antropologia hoje no Brasil, que trabalha também retomando um pouco essa questão da América Latina, dos nossos povos originários, né, o perspectivismo ameríndio, né, então ele traz como uma filosofia extensa, né, de todo o nosso território, pensado como um continente, a partir dos povos originários, que tudo é humanidade, né? Na verdade, a humanidade já é o todo, contempla tanto o humano quanto a natureza. Então, assim, já é uma outra questão de contraponto com uma das próprias chaves da antropologia, que é a natureza e cultura, né? Então, na verdade, se a gente começar a pensar que tudo é humanidade, que muitas lendas, né, muitas narrativas indígenas trazem que o humano decaiu. Na verdade, o ser humano saiu da humanidade, que é esse todo, né? Queria trazer também, pensando na literatura, né, nessas pessoas tão importantes que trazem essa questão, o Ayrton Krenak também, né, que traz essa questão importantíssima da filosofia, das artes, né, da nossa vida, né, hoje, urbanizada, enfim, contemporânea, a importância de a gente pensar sempre essa ancestralidade, né? E o que ele traz também como uma frase muito importante, que a vida não é útil, né? Então, assim, também a arte não é útil. Isso é uma filosofia, traz pra gente uma reflexão tremenda, porque não é só utilidade, né? Então, a arte tem também essa questão de resgatar o que é mais humano, né? Como expressão, como troca, como possibilidade de olhar, como trazer essa subjetividade, né? O Nietzsche também, ele traz muito essa questão, né, no Nascimento da Tragédia, a diferença entre o apolíneo e o dionisíaco, né? Então, essa força apolínea, ela é a da beleza, da ordem, de organizar essa vida, esse caos. E o dionisíaco, então, as artes plásticas, ali a perfeição, né? E o dionisíaco, ele já implode com tudo isso. Na verdade, a dança, a performance, ali a pulsação, a paixão, né? Ela não tem que ser organizada, né? Existe o caos também. Então, enquanto um traz essa individuação, a gente pensar cada um em si, a sua biografia, o outro traz essa implosão, não é? A subjetividade, ela né, tá em tudo. A gente é atravessado por diversas coisas, né? Diversas forças ali. Então, isso é o que traz a riqueza da vida, né? Isso é que traz a gente respeitar outras maneiras e conseguir ser afetado pelo outro, que muitas vezes consegue nos afetar, né, nos interceptar, vamos dizer, pela arte, né? Então, isso eu acho que é uma riqueza muito grande como humanidade mesmo, né? Essas diferentes formas de expressão e diferentes artes, né, que existem, assim, ao longo do tempo, ao longo das culturas. O caos também é fonte de criatividade, né? Totalmente. E você disse uma coisa que evoca perguntas que se fazem ao longo dos tempos, né? Para que serve a arte? Qual a utilidade da arte? Por que a arte? E o que é a arte? E as respostas nem sempre satisfazem, nem sempre esclarecem. Até porque a arte não pretende esclarecer, muitas vezes. Ela pretende
ser caótica, inclusive. Sim. Ela é o caos, ela é a criatividade. O Araújo Ela é o vive choque de ideias. no caos da literatura direto. A literatura também, quem escreve ficção também vive esse caos criativo. Sim, sim. No meu caso, e acontece com muitos escritores, você tem mais ideias para romances, contos, do que a sua capacidade de colocá-los no papel, de escrevê-los. Uhum. E muito do que você escreve é só uma pequena parte das ideias que você teve. Isso, ao mesmo tempo em que traz satisfação, traz insatisfação também, né? Porque você é um só para dar conta de muita ideia que fervilha na sua cabeça. Acho que você, às vezes, como você demonstra na sua existência e nas suas vocações múltiplas, você também, eu acredito que trabalha isso, dialoga com isso e se cobra também. Como é que você consegue conviver com esse caos criativo que você também vive? Trazendo um pouquinho aqui do que você colocava antes, né? Eu me lembrei de uma frase do Ferreira Goulart, que é: temos arte porque a vida não basta, né? E tem uma frase que eu acho muito importante também do Nietzsche, que é mais ou menos, né, traduzindo: temos arte para que a verdade não nos destrua, né? Para que a realidade não nos destrua. Então, eu acho que, para mim, a arte é uma grande terapia, né? Sempre foi uma grande forma de eu conseguir me situar no mundo, no meu contexto, na minha existência. Desde que eu saí, né, dessa seara, né, da vida acadêmica, que eu tinha muito gosto por poder ali atuar com a educação também, né? Trazendo, sendo professora, né? Sendo alguém que levasse essas informações amplas para quem está ali começando uma jornada, né? Então isso me dava muito gosto. Isso para mim era a menina dos olhos, né? Sim. E aí eu entendi que o que me pegava mesmo era como eu me enxergava era mais como educadora. Então isso para mim foi um alívio quando eu deixei essa fase que eu gostava muito, que eu me realizei muito, né, da vida acadêmica. Eu pensei em retomar outros saberes, outras formas de fazer e estar, e poder ensinar isso para outras pessoas. Então, resgatando também um pouquinho do Paulo Freire, né, esse papel de educador, a gente aprende muito ensinando, a gente tem essa grande bênção, né, que é ter contato com alguém ali, poder estimular alguém na sua trajetória. Isso para mim é muito importante. E aí, quando eu saí dessa fase, eu resolvi que eu ia tentar, eu ia me dedicar às coisas que eu achasse importante, né? E então eu me voltei muito para a agricultura, para os fazeres manuais também. Então, o bordado, a pintura, o artesanato, o papel machê, cerâmica, todas as coisas que eu sempre gostei, tive vontade de me dedicar mais, acabaram tendo mais peso, né, na vida. No meu dia a dia, mais espaço, na verdade, não peso, mas espaço, né? E não consigo, né? Não consegui ali, não foi o objetivo viver da arte, mas de aprender artes de viver, né? E cá estou. Então, foi uma forma de retomar em Sorocaba, de participar de coletivos, de participar de feiras, de testar e trabalhar e poder, né, oferecer esses diversos ofícios que hoje eu faço, né? Tenho a liberdade e o prazer de desenvolver e de atuar. Até eu estava comentando, né, para mim, o que você é, o que você faz, é uma pergunta, assim, difícil, porque é isso, né? Eu me vejo como agricultora, como educadora, como, enfim, sempre depende do contexto, eu consigo me colocar ali, mas ali o grupo também, né, da Silvana Sati, da Ângela Barros, é um grupo maravilhoso. O que ateliê de práticas têxteis. É o curso que tem aqui no Sindicato dos Rodoviários, né? Isso. Então, toda terça, né? Toda terça, das 3 às 5. Então tem também espaço, vagas abertas para quem quiser compor com a gente, tecer com a gente ali essas tardes maravilhosas, que é sempre de troca de muita experiência, sempre permeando a música, permeando também a literatura, permeando ali as trocas, né? Enfim. Inclusive teve uma exposição na Câmara de Sorocaba, né? Sim, a gente esteve ali. Foi semana passada, né? Isso, no começo. Eu e o Araújo fomos lá fazer a cobertura quando teve a estreia. Isso, foi muito bom. Chama-se As Mãos e o Pensar, né? Que foi
foram esses 2 anos, né, de 1 ano e pouquinho que a gente está aí juntas, desenvolvendo esses trabalhos, né, sempre com as ideias delas, né, elas instigando ali, nos orientando, e a gente sempre contribuindo com as nossas, cada uma com a sua experiência de vida, cada uma com a sua identidade. Então são tardes muito gostosas e a gente conseguiu criar muitas coisas, né, cada uma desenvolver ali a sua identidade artística. São, assim, a Ângela e a Silvana são pessoas maravilhosas, artistas ímpares e muito importantes também na minha trajetória, porque elas que insistem assim na tecla. Falam, Jéssica, não é que você está artista, você é. São incríveis. E pra mim Inclusive difícil a Silvana e a Ângela vieram aqui também, fizeram um programa, tudo. Assistam. Angela Barros e a Silvana Sarti. Que vale muito a pena. Viu, Jéssica, você fez esse tour pela América Latina, mas você também foi para outros países fora da América Latina também, né? Quais foram os países que você foi visitar também? Sim, eu tive a oportunidade, né, a honra de conhecer a Índia, que era um dos meus sonhos desde os 15 anos. Nossa, a Índia, que legal, hein? E a Turquia, né, mais recentemente. Que são civilizações, né, pela antiguidade. A Turquia, na Índia você foi em que cidade? Na Índia, eu consegui fazer de sul até Nova Delhi, né? Então, eu cheguei por Auroville, que é uma cidade muito incrível, uma comunidade, uma cidade que tem a sua própria moeda, que tem a sua agricultura local, que é berço de uma das raízes do yoga, que é o yoga integral, que foi, né, escrito e, enfim, desenvolvido ali por 2 mentes brilhantes, que foi o Aurobindo e a Miral Fassa. Ao mesmo tempo que é uma natureza incrível ali, então os jardins, ela escrevia muito em relação aos valores da alma humana, de acordo com flores, né? Então, assim, de uma poesia, e você vê os jardins ali, é uma coisa linda, então é uma arquitetura que abraça e te inspira, assim, ao mesmo tempo. Deve ser muito bonito, inclusive separamos algumas fotos aqui que o Guzmão vai colocar na TV, ó. Por exemplo, essa daqui, onde que é? Então, nessa viagem eu fiz, então, Auroville, aí Tiruvannamalai, Varanasi, Pondicherry, que tem esse ashram também do Aurobindo. Aqui é uma comunidade Vaishnava, né, os Hare Krishna, então, assim, tem esse templo que é maravilhoso, esses jardins também que inspiram muito a contemplação. Nossa, é bem colorido, né? É bem bastante colorido, cor também. Muito iconográfico, né, então a arte ali transborda mesmo, né, Parece cenário de filme, pela beleza, né? Sim. São pequenos cenários, né? Então, todos os lugares que você vai, assim, tem muito essa... Por exemplo, aí como é basado, né, nessa parte da religião, que eles também têm várias religiões, né? Tanto a Índia como a Turquia religião, né? São países que, na verdade, são multiétnicos, né? E várias religiões, apesar de colonialismo, né? Voltando um pouco a essa questão que a gente falava ali, os países terem tido sempre essa dificuldade, né, perante as colônias e perante os movimentos da Europa que queriam a seda, as especiarias, essas diversas rotas. O Império Britânico teve uma atuação muito predadora sobre a Índia. Índia. Demais. E teve o processo de revolução na Índia também, que se libertaram também, que foi um processo bem doloroso para eles, né? Sim, importância tem mais foto aí, Guzmão? Então, assim... outra? Tem outra? Parece que é da Índia também, né? Sim. Esse elefante aí, ele escultua muito, né? Elefantes aí, né? Esse é um elefante, também existe, né, na mitologia o Ganesha, né? Que é uma divindade. Esse templo, olha que bonito, olha que arquitetura, né? Assim, é muito bonito mesmo. Fantástico. Fantástico. É obra de arte. Muito bonito. A céu aberto. Pode passar, Guzmão, próximo? Então, aí um pouco do ritmo, né, das pessoas que utilizam esses espaços, assim como na Turquia também, né, as mesquitas ou os templos, eles trazem esse espaço para que as pessoas fluam ali também, né, tenham o seu tempo de ritual, o seu tempo de se comunicar com o divino, mas também esse tempo de trocas sociais, né, então são sempre espaços importantes para a comunidade também como um todo. Aí você tá onde? Aí já é na Turquia. Turquia, olha que bonito. O que é uma piscina? Essa é a região de Pumakali. Ela é eles chamam como fortaleza das nuvens de algodão, né? Do algodão. Sim. Então, são águas calcárias que formam essas paredes rochosas ali, branquíssimas, uma água muito limpa. Vamos lá hoje tirar as férias, ó.
Aqui é em Istambul, então, na verdade, essas são ruínas, né, da grande fortaleza que eles fizeram há muitos séculos atrás, que existem até hoje. Sim. E acho que talvez tenha mais uma foto ali. Não, essa já volta, misturou, né? Se voltar aquela foto... volta lá, Guzmão, aquela... Então, ao pé dessa fortaleza que está em Istambul, que é uma cidade enorme, né? Ela que conecta, né, o Oriente e o Ocidente ali, né? A Europa e a parte asiática. Aquela parte que tem E me chamou muito a atenção porque aos pés dessa ruína existe muita agricultura. Então, esse casal que está ali, eles meio que ocuparam esse espaço que seria público para poder fazer ali roças, né? Enfim... cultivos agrícolas, e eles são de um povo que a gente, né, a grosso modo poderia dizer ciganos, né? Eles são etnias migratórias, mas que ali eles desenvolvem essa agricultura no meio de uma cidade tão urbanizada, né, e tão modernizada que é Istambul. Então é sempre bonito assim esse contraste, né, entre o milenar, o ancestral e hoje, né, que são cidades e são, enfim, culturas muito grandes, né? Tanto a Turquia quanto a Índia tem tecnologias, né? A Índia tem uma farmacêutica de ponta, tecnologia, nanotecnologia, né? Tudo muito de ponta, assim, junto com... Espacial também. Espacial também, junto com vilarejos, aldeias que parece que o tempo ali não passou muito, Mas é na né? Turquia ou na Índia? Esse é na Turquia, então também Nossa, mostra esse mosaico, né, de agricultura. Lá eles gostam muito de balão também, né? Muito de balão, é uma das capitais mundiais de balonismo, né? Mas falando em balão, eu lembro de acho que uma moça que pula paraquedas, você já viu o vídeo? Ela sobe no balão assim, e de lá ela pula de paraquedas. E o balão não fica tão alto como o avião, né? Então um espaço bem pequeno para ela pular de paraquedas, assim, e a coragem dela é absurda. Ela pula assim com uma naturalidade que nem eu bebo essa água aqui. É impressionante, ela tá no balão assim, pula. E você passeou de balão lá? Passei. Você não teve medo? Essa foto é sua ou não? Essa foto é minha. Você tá num outro balão aqui. Isso. E ele sobe assim, mas não teve medo? Não, é muito gostoso, porque e tem você outras pessoas junto, né? Assim, tanto na Turquia como na Índia, né? Na Índia, eu fui o ano passado, eu fiquei em fevereiro praticamente inteiro lá, eu passei 22 dias. Foi recente, então. E as duas experiências me trazem muito essa questão, assim, que é uma das coisas que foram mais incríveis para mim, que é acordar de madrugada. Então, na Índia, eu lembro que era carnaval aqui, e a gente acordou 4 horas da manhã para subir uma montanha, no escuro ainda, né, no início ali, gelada, era um templo de Shiva, né, lá em cima, e já dava para ver o Tibete. Então a gente, né, descalço para poder subir ali nesse sagrado, né, e o orvalho ali molhando o pé, aquele gelo, mas olhar ali as cordilheiras, né, o Himalaia, foi incrível. Nossa. E aqui também, né, no balão, você acorda super cedo para chegar até o local, para ver o preparo do balão. Então você começa a subir, ainda nem amanheceu. Então ver o amanhecer nessas outras paisagens, né, nessas outras cordilheiras, assim, é muito bonito. Você tem coragem? Que deve dar uma sensação de encantamento, não? Encantamento. Você tem coragem de subir de uma vila no balão aí? Você tem coragem? Não, eu não gosto nem de andar de avião. Eu vi uma foto, isso aí, ó. É um anfiteatros aí, né, Jéssica? Isso, essa é uma região... Na Turquia? Ou na Índia? Na Turquia, é uma região, porque a Índia e a Grécia tiveram muita, né, comercialmente e culturalmente, há milênios tiveram contato. A Turquia e a Grécia, né, a Turquia são sucessões de impérios aí, então existe uma proximidade também, né, pelo mar Egeu ali da Grécia. Sim. Essa região toda então, tem essas construções, né, que às vezes as pessoas olham, acham até que é Grécia, mas assim, são todas essas, Templo de Sofia, essas ágoras, né, esses espaços públicos, então, camadas temporais mesmo, Sim. né, de muitos povos, de muitas épocas ali, e essas ruínas estão presentes, né, muitas vezes intactas, outras vezes sendo modernizadas, mas é muito bonito, assim, esse espaço. Isso é valorizado, você percebe, assim, que é valorizado? Eu imagino um monumento como esse, no Brasil, iam querer destruir já para criar alguma outra coisa. Lá eles têm uma outra ideia, né? Tipo, um monumento, mesmo que ele tenha carregado uma história ruim ou pesada, eles mantêm esse monumento, né? Assim, ele sobrevive pelos séculos. Aqui no Brasil não, parece que tem a
a mania, tem um monumento lá, mas aconteceu coisa ruim naquele monumento, eles derrubam. O que a Turquia mais sofreu é porque é uma geografia bem peculiar, né? Ela está ali em volta de várias placas tectônicas, né? Então, o que a Turquia, normalmente, o problema que se tem nessas arquiteturas é de terremotos, né? Ah, entendi. Então, lá tem bastante, o que destrói normalmente, o que destruiu historicamente, normalmente esses templos, esses palácios, assim, são terremotos, né? Então, eles reforçam hoje em dia mais por isso, assim. Essa é a parte da agricultura que eu falava. Então, toda essa fortaleza, né, de séculos atrás. E a plantação, a agricultura cresce nas ruínas também, né? Isso. Eu queria te perguntar também, Jéssica, de todos esses países que você visitou, qual que você mais gostou, assim? Qual que você achou a cultura mais exótica? Qual que você olhou assim e pensou, nossa, essa é a minha cultura, esse é meu país, eu vou voltar aqui? É difícil falar. Eu tenho um amor muito grande, né? Que eu já falei para vocês, pela América Latina. Eu acho que, assim, gostaria muito de me aprofundar muito mais, assim, no próprio Brasil, né? A gente tem coisas, lugares incríveis, né? A gente tem ali registros históricos também, Piauí, né? Essa arte rupestre. A gente tem muita coisa que a gente não valoriza aqui. Jalapão, vários parques. Porque o Brasil é um país continental, né? Então aqui tem muita história. Biomas. Às vezes eu penso assim, às vezes eu penso assim, a pessoa fala assim, eu quero ir para Paris, para Londres, para Alemanha, mas eu me pergunto, mas você conhece o Brasil? Porque eu acho que é importante você conhecer o Brasil primeiro. Você conhecer o Brasil primeiro, porque tem tanta coisa aqui. Depois você conhece outros países, né? Tem algum outro país que você quer conhecer, Jéssica? O Peru, eu ainda não conheço o Peru, então o Peru é legal também. Desde os 15 anos também eu tenho como objetivo de vida, sim, tá na minha lista. E assim, eu voltaria fácil, assim, tenho até projeto, né, enfim, espero que dê certo para poder voltar para a Índia, porque atualmente eu pesquiso muito Ayurveda, né, eu tenho me dedicado a isso de 3 anos para cá, como terapia. Então Ayurveda, né, na linguística é a ciência da vida. São textos milenares, né, que trazem ali toda uma questão de botânica, de fármacos, de medicina, que hoje a gente está, como cultura ocidental, vamos dizer, hoje a gente está recuperando e acessando. Então, nesses textos existem linhas que a neurociência está descobrindo hoje. Então, ali, muitos séculos antes de Cristo, já existia uma ideia de infância que na Europa, né, só foi aparecer no século retrasado, de psicologia, de saúde da mulher. Então, eles têm, assim, essa cultura, né, e essa vivência que a própria alimentação, ela é cura, né? A farmácia está ali no que você vive, no que você pensa. E, então, são terapias que eu acho que hoje são importantíssimas também, né, para o estresse que as pessoas vivem nas grandes cidades, né, para alimentação totalmente industrializada, que, né, a grande maioria só tem acesso a isso, né, transgênicos, enfim, esse esvaziamento dos nossos saberes também, né, locais da alimentação. Então, a gente está tendo cada vez menos autonomia, né, frente a esse agronegócio que está transformando tudo em pasto e soja, né? Então, acho que isso é importantíssimo. Eu tenho me voltado muito a pesquisar, né, essas questões, assim. Então, gostaria muito de voltar para lá para visitar esses centros que são de pesquisa e de cura e de vida mesmo, né? Sim. Com relação à Índia, eu tenho uma dúvida sobre a culinária, porque eu vejo vídeos assim, mostrando uma culinária assim que é falta de higiene, lá o pessoal usando as mãos, fritando num óleo assim que parece um petróleo tão escuro. Isso assim, é verdade que tem essas coisas na Índia ou é só de alguns locais isolados? Como que é a culinária lá? Tanto a Índia como a Turquia, eles têm muito essa questão do comer como uma forma mais social, né? E então come-se com as mãos, muita comida de rua, né? Entendi. E então, assim, como em grandes cidades, a gente também vai ter alguns lugares que preferem não. Como aqui no Brasil mesmo. Como né? aqui no Brasil. Então é sempre isso. A gente também olhar para nossa própria cultura e entender que tem coisas que, né, vão dar mais vontade de comer, outras que menos. Mas come-se muito bem, né, em geral.
não é só um país vegetariano ou vegano, porque são várias culturas, né? Mas nas cidades ali que é mais hinduísta, você tem a culinária mais voltada mesmo para o vegetarianismo. Consome-se muitos produtos lácteos com muito boa qualidade também, né? Então ali a vaca é sagrada por essa questão histórica de ser importante para a alimentação, ser importante para o trabalho agrícola, ser importante também como combustível, né? Que ali as fezes são usadas para fazer fogo nos pequenos vilarejos. Então, assim, você vai vendo que é uma vida muito mais sustentável, né? Então, tem lugares, por exemplo, que você vai na Índia tomar um chai, você não vai tomar num copo de plástico que te traz uma química ali, um elemento cancerígeno, porque o plástico é aquecido e, sei lá, servido de qualquer forma. Tóxico, né? Você vai consumir num copinho de cerâmica. E essa cerâmica, ela também não foi queimada, ela é crua. Ah, sim. Então, se você tomar ali o seu chai, você jogar ali num matinho que tá perto, aí ele vai voltar para a natureza, sabe? Então, assim, tem é de toda uma essa forma... parte da reciclagem, né? Reciclagem e, assim, os dois lugares têm uma culinária maravilhosa, né? Tem muito essa questão das especiarias, são comidas muito bem preparadas, muito bem temperadas. Na Índia também você tem, né? Tanto em regiões que são mais muçulmanas, assim, você tem, de repente, as outras carnes ali, né? Para se comer também. Mas, no geral, assim, são comidas muito boas e o hábito de comer também é mais coletivo do que o nosso, assim, né? Ah, entendi. Pela sua existência muito intensa, você viu e testemunhou muita história. E você pretende um dia contar essas histórias em livro, ou seja, se tornar, você mesmo já adianta que uma antropóloga, a antropologia também, quem é antropóloga também é escritor. Sim. Mas você pretende ser uma escritora também, contadora das histórias que você viu e testemunhou? Seria muito interessante. Não sei se eu chegarei a ter essa verve, né? Essa desenvoltura para a escrita, mas gosto muito de escrever. Hoje eu escrevo menos do que eu gostaria, por conta de tantos ofícios e tantas coisas, eu acabo tendo menos tempo para escrita, mas é também uma das formas de se encontrar, né? Uma forma muito terapêutica de se pensar e, enfim, né? E estar nesse mundo é a escrita, então seria muito profícuo, com certeza. Sim, e no futuro, pessoalmente, eu pretendo começar a viajar mais, sabe? Porque hoje eu viajo bastante pelo meu bairro, pelos arredores da minha casa, entendeu? O lugar mais longe que eu fui foi pro Rio de Janeiro, mas eu era criança, então não lembro muito. Então, falta eu sair do Brasil, falta em locais assim, tipo Manaus, Nordeste, Rio Grande do Sul. Então, eu tenho essa pendência comigo, sabe? Eu quero um dia começar a viajar de alguma forma, conhecer o Brasil. Depois conhecer o Brasil, conhecer a América Latina, depois a Europa, depois o mundão. Então, eu tenho esse projeto pessoal meu que eu vou tentar um dia realizar. Brincadeira à parte, tem uma história que é uma anedota, mas é real. Um escritor francês chamado Xavier de Montespan, ele escreveu um livro chamado Viagem ao Redor do Meu Quarto, onde ele pretende que a ideia de que você pode viajar sem sair do lugar. E realmente isso acontece por meio da literatura, da ficção. Quando você, por meio de histórias de ficção, tem a oportunidade de viajar no tempo e no espaço, e no tempo você pode viajar até para o futuro. Então, eu falei no sentido físico, né? No sentido físico. Eu transportar meu corpo, mas no sentido literal, eu já viajei para vários países. Sim. Através dos livros. E para vários espaços temporais. Inclusive século XIX. Século XIX, XVIII, Idade Média. Eu quis dizer no sentido físico. Que ele gosta de estudar guerras, eu também gosto. A gente eu leio bastante coisa. Estuda muita guerra, então, guerras. E as guerras levam a gente para muitas épocas e lugares. Né? Sim. Inclusive o Araújo, tem uma vez que ele foi para Recife, né? Recife, né? Ou Manaus. Daí ele falou Recife também. Tipo, eu não fui porque ele falou que só tinha uma passagem, mas até hoje eu desconfio. Ele tinha mais uma passagem, tinha duas, eu não quis me levar. Eu desconfio, ele fala que só tinha uma passagem, mas eu tô desconfiado disso. Jéssica Hiroko, muito obrigado por ter aceitado esse convite, pela sua presença aqui. E eu gostaria
Infelizmente, é hora da gente encerrar. Gostaria que você olhasse para essa câmera, por favor, e se despedisse, informando, inclusive, Suas redes sociais. suas redes sociais. Sim, então um prazer a quem acompanhou o nosso bate-papo, a quem ainda verá, né, futuramente. Dê um espaço para a arte em sua vida. Eu acho que sempre cabe mais, sempre traz boas reflexões e um acalento para a existência. Não existo muito nas redes sociais, mas quem tiver interesse e quiser falar um oizinho ali, é Vila Teodolinda, é um pouco difícil, é Vila com 2 L's, Theodolinda, tanto no Facebook quanto no Instagram. Sou muito difícil de colocar ali imagens, coisas do meu dia a dia. Essa é a primeira vez que eu estou mostrando essas fotos. Você puxou ali, não, traz pra gente tudo como, né, como forma de troca ali, de dividir, de mostrar. Mas sou muito aberta ao diálogo, então quem sentir, tiver alguma curiosidade, quiser dar um oizinho ali para alguma informação, será um prazer. Eu tô mais mesmo no dia a dia, né, nas pequenas coisas ali que acontecem na cidade, né, nos pequenos movimentos de arte ou nos grandes encontros aí dessas diferentes searas na cidade, né, então é isso. Lucas, e você? Jéssica Hiroko, agradecer a sua presença, muito obrigado, foi um prazer ter essa conversa com você. Queria agradecer a todos pelas mensagens, pela presença, agradecer aqui a equipe do Estúdio 48, o Guzmão aqui no QG. Muito obrigado a todos e convidar vocês a seguirem nossas redes sociais, Pense Comigo, Estúdio 48 no Instagram, se inscrever no YouTube, segue minhas redes sociais também, Lucas Lorde no Instagram, no TikTok é O Sofredor. Vocês perguntam por que O Sofredor? É só você ver lá os vídeos e você vai entender o porquê. Então, muito obrigado a todos por mais um episódio aqui do Pense Comigo e até o próximo. Valeu, pessoal. E eu convido você também a me seguir nas redes sociais, escritor_Carlos Araújo no Instagram e @escritor Araújo naquela plataforma de vídeos horizontais. Meu muito obrigado pela sua audiência e convido você a estar presente na semana que vem, na próxima quinta-feira, com mais um programa, mais um convidado ou convidada e mais histórias interessantes preparadas especialmente para você. Até mais. Obrigada, valeu, Carlos pessoal, e obrigado. Lucas, pelo excelente bate-papo. Foi muito importante e um prazer mesmo estar aqui, dividindo um pouquinho desse dia a dia de vocês, desse trabalho tão importante que é trazer reflexão, né, estímulo à literatura. Um prazer também conhecê-los, né, e conhecer o seu trabalho também como escritor. Carlos, muito obrigada pela sua estada ali no grupo também. Foi muito prazeroso e importante conhecer sua obra também. Valeu, obrigado, Jéssica. A gente agradece. Obrigado, Jéssica. Valeu, pessoal. Até a próxima.